Aqueles 3-0 que o Cruzeiro aplicou na Ponte Preta representam muito mais do que 3 pontos. Significa muita coisa importante no Cruzeiro para pensar numa arrancada na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta é um dos melhores times da Série B e ela foi totalmente envolvida pelo Cruzeiro, o que dá uma grande esperança. Agora, Samuel Venâncio, estava vendo aqui na internet, Cuiabá deu 44 graus hoje e a sensação térmica 48. Qual vai ser a logística do Cruzeiro? Ficar do lado da sombra? O jogo é à noite, 10 horas da noite, mas o calor permanece o mesmo. As notícias do Cruzeiro agora com o Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Exatamente, viu, Emanuel? O Cruzeiro já vai nesta sexta-feira para Cuiabá. Daqui a pouco todos os detalhes da programação, mas uma quinta-feira de um certo alívio, porque o Cruzeiro estava com uma sequência ruim, vinha de 2 derrotas seguidas na Série B, e aí todo mundo com medo. Jogo contra a Ponte, uma preocupação, a Ponte brigando pela liderança da Série B, e aí o Cruzeiro tem uma atuação convincente, não só pelo resultado, mas também o desempenho. O Ivan, goleiro da Ponte Preta, tomou 3 e podia ter tomado 6, pegou muito o goleiro da Ponte, que é um ótimo goleiro, aliás, de seleção brasileira olímpica. Então o Cruzeiro comemora, mas com os pés no chão, porque sabe que a caminhada ainda é muito difícil, foi só o primeiro passo. O Ney Franco falou sobre a meta de pontos, que quer estar colado ali no G4 até o final do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem 7 jogos, tem compromissos ainda bem difíceis, o de sábado, por exemplo, contra o líder, que só tem uma derrota no ano, que foi pro Vitória, no Barradão, em Salvador, em um jogo recheado de erro de arbitragem. Então, o Cruzeiro está se preparando e pensando, claro, nesta sequência que pode ser positiva. O Ney Franco já falou sobre isso. Ter uma sequência pontuando, se possível vencendo, é fundamental para retomar a confiança, para o Cruzeiro se reencontrar dentro da competição. Eu estou até aqui, Léo Figueiredo, seleção da rodada, 12ª rodada, Brasileiro Série B. Manuel dentro, Ramon dentro, Matheus Pereira mais uma vez e Regis. 4 jogadores na seleção, o que significa, Léo Figueiredo, que o coletivo ele potencializa as individualidades, e por isso o Cruzeiro emplacando aí jogadores com notas altas na seleção da rodada, quem sabe para dar uma confiança para essa turma, quem ficou de fora, quem está voltando. Tem uma garotada que pega confiança com uma vitória como essa, Léo. Boa noite. Boa noite, Samuel. Não tem a menor dúvida. É o mais importante, né? Então, ou melhor, tão importante quanto os 3 pontos, que o Cruzeiro precisa de mais, de ter uma arrancada na tabela, mas a volta da confiança, tirar um pouco do peso nas costas que os jogadores têm nesse momento, e que não foi criado pela torcida, não. Foi o Cruzeiro mesmo que se colocou nessa situação, mas para dar um ânimo novo, né? E para um jogo tão complicado que o Cruzeiro vai ter no sábado, porque eu vi alguns jogos do Cuiabá na Série B, é um time muito bem organizado, parece muito com o time do América. O coletivo todo funciona, o meio-campo marca, joga. O último jogo contra o Náutico foi 1-0, mas podia ter sido bem mais. Mas o Cruzeiro vai com outro espírito, né? O Cruzeiro vai como Cruzeiro. Com toda sinceridade, o Cruzeiro, se tivesse perdido da Ponte Preta, iria como quase já um time derrotado. Agora não. Agora está indo o maior time dessa disputa da Série B, um dos maiores do Brasil, com uma torcida gigantesca e com um astral mais elevado. Ficou mais difícil para o Cuiabá agora. E que o Cruzeiro tenha paciência, o Ney Franco tenha tranquilidade para conduzir o time e fazer as melhores escolhas. Ele ainda pode melhorar mais o time,
Mas, sem dúvida alguma, ele e os jogadores merecem muitos elogios, porque o time da Ponte não é um time qualquer e o Cruzeiro jogou muita bola, Samuca. Pois é, e agora é este líder da Série B pela frente. 6h43, Emanuel, tô até atualizando aqui, 39 graus neste momento em Cuiabá, quase 7 horas da noite. Lá vai ter 1 hora a menos, então o jogo no sábado, 10 horas da noite, para nós aqui em BH, 9 horas da noite, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. Hoje, por exemplo, para 9 horas da noite, 33 graus. E o Ney Franco até comentou, o Cruzeiro estava definindo os últimos detalhes da programação. O time viaja amanhã pela manhã, é um voo direto da Azul, e vai treinar amanhã à tarde em Várzea Grande, que é uma cidade próxima a Cuiabá. O Cruzeiro fecha a preparação, treina no local mesmo, e há toda uma preocupação. O Ney Franco falou sobre a fumaça, a questão de incêndio lá na região, no Pantanal. Enfim, isso dificulta ainda mais, e é a batalha que o Cruzeiro vai ter pela frente nesta Série B do Campeonato Brasileiro. A preparação começou hoje, titulares fizeram aquele tradicional regenerativo, reservas no campo. Quanto ao DM, acho que ninguém vai ser liberado. O Léo não treinou, fica fora mais uma vez. O Cáceres se recuperando de uma entorse no joelho direito. O Jean, ele pode até passar por uma cirurgia, uma infelicidade do Jean, por causa do problema no joelho. Talvez não atue mais também nesta temporada. O Cruzeiro vem tentando um tratamento conservador, mas o caso pode ser cirúrgico. Então o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado buscar um volante, provavelmente. E os jogadores que estavam suspensos, aí eu quero ver o que vai fazer o Ney Franco. O Ariel não deve voltar entre os titulares, mas ele já ganhou uma dor de cabeça positiva. Eu até fiz a pergunta para o Ney Franco ontem na entrevista coletiva, porque o Ramon chegou, eu até citei há pouco, que está na seleção da rodada, e foi muito bem ao lado do Manuel, uma segurança muito impressionante. Cruzeiro que vinha levando gols nos últimos jogos da Série B. Então vamos ver o que vai fazer o técnico Ney Franco, se volta com o Kaká ou se mantém a dupla Manuel e Ramon. Ele perdeu o Jadson, que é reserva hoje, terceiro cartão amarelo. O Ayrton, atacante, também terceiro cartão amarelo. Aí ele tem muitas opções, pode voltar o Maurício, tem o Rafael Luiz, tem o Wellington, tem o próprio Caio Rosa, que entrou ontem, fez a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, algumas opções que tem o técnico Ney Franco. Aliás, o Ney Franco falou na entrevista coletiva que tem mais um jogador engatilhado aí. Seria mais um jogador de frente para o Cruzeiro contratar. Lembrando que o Cruzeiro segue impedido de registrar atleta por causa da punição na... Piquezinho aí com Samuel, 6h46. Emanuel, o que a gente pode dizer é que, como eu já havia dito aqui, além dos pontos, né? A tranquilidade que essa vitória dá para o Cruzeiro num momento tão importante para buscar essa arrancada. Se tem um momento bom para ganhar, viu, Emanuel? Esse momento foi ontem. O Cruzeiro ganhou confiança, isso é muito importante. O time estava nervoso, ansioso, errando o passe. Foi mais tranquilo. E alguns jogadores que têm qualidade. Esse elenco do Cruzeiro tem muitos jogadores de qualidade. É, sem dúvida, um elenco para chegar entre os 4 primeiros na Série B do Campeonato Brasileiro. Estava faltando, acima de tudo, confiança. Agora, sobre o jogo em Cuiabá, vale dizer que o Cruzeiro só deve levar e escalar jogadores que estejam inteiros, que não tenham qualquer dúvida médica, porque é parada muito difícil. Mas, ô Léo Figueiredo, foi manchete aqui da turma do bate-bola que o Cruzeiro fez mudanças no seu departamento de futebol. Vamos restabelecer aí o Samuel Venâncio para ele passar essa informação. Então, tá ok? Ok, vamos lá, a bola é sua, Samuca. Tô aqui, firme e forte. Então, o Ricardo Drubski, ele não é mais diretor de futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro fez até um comunicado hoje à tarde, oficializando a saída dele. Disse que teve uma reunião no final da manhã desta quinta entre o presidente Sérgio Santos Rodrigues e o Ricardo Drubski,
e que ficou acertado em comum acordo que o Drubski não segue no cargo de diretor de futebol do Cruzeiro e está liberado para cuidar de outros projetos pessoais. O Cruzeiro agradece o Ricardo Drubski pelo alto nível de profissionalismo, comprometimento e pelo legado de conhecimento que ele deixa à instituição neste momento tão importante da história quase centenária do Cruzeiro. Sem o Ricardo Drubski, o Cruzeiro tem o David como diretor técnico e o clube prometeu anunciar ainda hoje o novo organograma do futebol. Além desta saída do Ricardo Drubski, o Cruzeiro deve ter algumas mudanças ali no futebol, parte administrativa. Vamos aguardar então este comunicado que ainda não saiu, mas o clube também está no mercado. O experiente José Carlos Brunoro, dos tempos de Palmeiras aí, todo mundo se lembra, ele pode exercer alguma atividade no futebol do Cruzeiro, não especificamente, acho que diretor de futebol, mas alguma outra atividade. Tem uma negociação em andamento, então o presidente Sérgio Santos Rodrigues deve dar todos os detalhes. O Cruzeiro vai se movimentando em meio a muita dificuldade, mas agora com uma confiança de que as coisas elas possam acontecer no rumo certo e o clube engrenar na Série B do Campeonato Brasileiro, Manuel. Ok, faltando 10 minutos para as 7 horas, daqui a pouco a informação do futebol.